Olá, pessoal. Hoje nós vamos resolver mais um exemplo sobre permutações simples, certo? Em que a gente tem 12 pessoas para dividir de algumas formas, tá certo? Em dois grupos de dois, três grupos de quatro e assim por diante. Então vamos ver. Na letra A gente tem 12 para dividir em dois grupos de 6. Então, no primeiro grupo eu tenho 3, 4, 5, 6 pessoas, que está o meu primeiro grupo. No segundo grupo, um, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas também. Então, aqui está o meu segundo grupo. Então, bem, vamos começar escolhendo quem entra no primeiro grupo, no grupo um. Nessa primeira posição aqui eu tenho 12 opções, nessa aqui eu tenho 11, nessa aqui eu tenho 10, nessa 9, nessa 8, nessa 7. Continuando, no segundo grupo agora, aqui eu tenho 6 opções, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Finalizou? Não, porque eu estou escolhendo grupos de pessoas. Então, por exemplo, se em um grupo, digamos que eu formei um grupo com 4 pessoas, e as pessoas do grupo são João, Rafaela, Cecília e Juliana. Se eu mudo a ordem para Juliana, Cecília, Rafaela e João, é outro grupo ou ainda é o mesmo grupo? É o mesmo grupo. Então, quando eu formo um grupo, a ordem das pessoas não me interessa, importa só que pessoas que estão lá, tá certo? Em cada um dos grupos. Dessa forma, quando eu faço desse jeito, eu estou levando em conta quem é a primeira escolha, a primeira pessoa que eu escolhi, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Só que a ordem não importa, então eu tenho que descontar a ordem, tá certo? Pronto. E agora, digamos que eu escolhi as pessoas do grupo, independente da ordem. De quantas formas que eu posso colocar a ordem nisso? De quantas formas que eu posso ordenar as 6 pessoas de um grupo? Bem, tem 6 pessoas para 6 lugares, então tem 6 fatorial ordens que eu poderia colocar aí, né? Ou seja, desse jeito que eu estou fazendo, cada grupo está sendo contado 6 fatorial vezes, porque são todas as ordens possíveis que eu posso permutar seus elementos. Então, como eu quero considerar sem importar a ordem, eu tenho que dividir por 6 fatorial, tá? Então, eu vou dividir por 6 fatorial para descontar a ordem desse grupo aqui. Tenho que fazer o mesmo nesse grupo de cá. Então, eu também divido por 6 fatorial aqui. Agora acabou? Não acabou. Por quê? Imagina que um grupo seja formado por. Para ficar mais fácil, para não precisar ficar dizendo o nome de pessoas, digamos que um grupo tem as pessoas A, B, C e D, e E e F, para ficar com 6 pessoas mesmo. E o outro grupo tem as pessoas G, H, I, J, K e L. Esse aqui de cima seria o primeiro grupo, esse aqui seria o segundo. Agora, se o primeiro grupo, por acaso, eu tivesse formado com G, H, I, J, K e L, e o segundo fosse A, B, C, D, E e F, ia mudar algo? Não, iam ser exatamente os mesmos grupos ainda, só que o primeiro grupo de agora seria o segundo de antes, e o segundo de agora seria o primeiro de antes. Então, além de permutar as ordens das pessoas dentro dos grupos, eu também tenho que permutar, eu também tenho que levar em conta, né, as ordens, eu tenho que descontar as ordens dos grupos. Porque se os grupos mudaram a ordem, continuam sendo os mesmos grupos, tá? Então, não faz diferença se o grupo um for esse e o 2 for esse, ou se for o inverso. Então, eu também tenho que dividir por 2. Por que eu tenho que dividir por 2? 2 fatorial, né, que é o total de permutações que eu tenho dos dois grupos já determinados. Então, a resposta da letra A, eu vou deixar aqui ela indicada, vai ser o quê? No numerador do resultado, o que é que eu tenho? 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, no numerador eu tenho 12 fatorial. E no denominador, eu tenho 2 fatorial, 6 fatorial, 6 fatorial. Essa é a resposta, certo? Essa é a resposta da letra A. Se você quiser fazer a conta para ver que número inteiro que vai ser esse, beleza, faça. Eu não vou fazer, certo? Então vamos tentar aproveitar a ideia da letra A para já responder como é que vai ficar na letra B. Na letra B, o que é que muda? É que os grupos agora, ao invés de terem tamanho 6, tem tamanho 4, né? Então eu vou ter 1, 2, 3, 4. Esse aqui seria o meu primeiro grupo. Teria outro que seria 5, 6, 7 e 8. Esse aqui seria o meu segundo grupo. E o último, 9, 10, 11, 12, seria o meu terceiro grupo.
Então, vamos tentar adaptar o que a gente já fez na letra A. No numerador, o que é que vai ficar? 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, eu vou ter 12 fatorial aqui, certo? Agora, depois que eu escolhi as pessoas daqui, qualquer permutação delas vai dar o mesmo grupo ainda. Só que se eu faço colocando 12 fatorial aqui em cima, eu estou dizendo quem que é a primeira pessoa, quem que é a segunda, quem que é a terceira, quem que é a quarta e assim por diante. Então, eu tenho que descontar as ordens. Como que eu desconto as ordens? Aqui eu descontei a ordem desse grupo, dividindo pelo fatorial do número de pessoas do grupo. Então, aqui eu vou dividir pelo fatorial do número de pessoas desse grupo, 4 fatorial, então. Então, divido por 4 fatorial aqui, também divido aqui, também divido aqui. E por último, eu tive que dividir também por esse 2 fatorial aqui. De onde que veio ele? Quando eu descontei as ordens dos grupos, porque eles eram grupos do mesmo tamanho, tá certo? Eram grupos do mesmo tamanho. Então, como são 3 grupos aqui do mesmo tamanho, eu tenho que permutar os grupos, certo? Permutando os grupos, eu tenho que dividir ainda pelo fatorial da quantidade de grupos, então por 3 fatorial. Então, a resposta da letra B é 12 fatorial sobre 3 fatorial vezes 4 fatorial, 4 fatorial, 4 fatorial. Tá? Essa aí é a resposta da letra B. E a letra C? A letra C é um pouquinho distinta. Por quê? Na letra A e na letra B, os grupos eram todos do mesmo tamanho. Na letra C, não, tem um grupo de tamanho 7 e um grupo de tamanho 5. Então vamos lá, digamos agora que o meu primeiro grupo seja o grupo de tamanho 5, beleza? E o segundo seja o de tamanho 7. 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Então, repetindo o argumento, no numerador eu vou ter 12 fatorial, escolhendo inicialmente as pessoas do primeiro grupo, depois as do segundo grupo. Agora, dentro desse grupo eu tenho que descontar a ordem. Como que eu faço isso? Dividindo pelo fatorial da quantidade de pessoas do grupo. Então eu tenho que dividir aqui por 5 fatorial. E aqui, como esse grupo tem 7 pessoas, eu divido por 7 fatorial. Agora, eu preciso dividir por mais alguma coisa? Não preciso dividir. Por quê? Porque agora, quando eu mudo a ordem, realmente eu fico com coisas diferentes, tá? Esse primeiro grupo é um grupo de comprimento 5, tem 5 pessoas nele. Já nesse aqui ele tem comprimento 7, tem 7 pessoas nele. Se eu mudar a ordem, o primeiro vai ter tamanho 7 e o segundo vai ter tamanho 5. Então não acontece isso aqui, essa essa inversão e dando casos repetidos. Por quê? Porque quando eu inverto, não tem como dar algo que já foi contabilizado antes. Aqui, ó, quando eu inverto, se o primeiro grupo fosse esse, o segundo fosse esse, quando eu inverto, se por acaso o primeiro fosse esse, o segundo seria esse. Então, essa configuração aqui já foi considerada nesse caso aqui. Então, por isso que eu tenho que dividir por essa permutação do número de grupos, nesse caso e nesse, porque os grupos têm o mesmo tamanho. Então, quando eu inverto, gera outra configuração que já tinha sido considerada, certo? Aqui não, quando eu inverto, eu não estou gerando uma configuração que já tinha sido considerada, porque se eu inverter, o primeiro grupo vai ter tamanho 7 agora. Então não tinha como ter sido considerada antes, porque eu tinha considerado o primeiro grupo com tamanho 5, certo? Então não preciso dividir por mais nada. A resposta vai ser simplesmente 12 fatorial, tá, sobre 5 fatorial vezes 7 fatorial. Vai ficar isso aqui, certo? Vai ficar desse jeito. Na letra D, vamos tentar já entender o que é que vai acontecer. Eu tenho 6 grupos de 2, certo? Então, vamos lá. No numerador eu vou ter 12 fatorial. No denominador, como é que vai ficar? Ó, todos os grupos têm o mesmo tamanho, né? Todos os grupos têm o mesmo tamanho. Então, como é que ficou aqui? Eu fiquei com 6 fatorial porque cada grupo tinha 6 pessoas. 6 fatorial de novo. Teve 6 fatorial duas vezes. Por que duas vezes? Porque eram dois grupos. Aqui, 4 fatorial, 4 fatorial, 4 fatorial. Por que 4 fatorial? Porque cada grupo tinha 4 pessoas. Por que que apareceu três vezes? Porque eram quatro grupos. Então agora eu tenho grupos de duas pessoas, certo? Então eu vou dividir por 2 fatorial algumas vezes. E quantas vezes que eu vou dividir?
6 vezes. Por quê? Porque são 6 grupos. Mesma coisa de antes, certo? É só repetindo a ideia. Então eu vou ter 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Para ficar mais fácil logo, eu vou escrever 2 fatorial elevado à sexta, tá certo? 2 fatorial elevado à sexta. Agora, todos os grupos têm o mesmo tamanho, têm o mesmo comprimento, têm a mesma quantidade de pessoas. Então eu caio nesse caso aqui e nesse caso de cá. Eu tenho também que dividir, eu tenho que descontar as ordens dos grupos. Porque invertendo ordens, eu posso estar contando com configurações mais de uma vez. Então eu tenho que dividir por todas as permutações possíveis dos 6 grupos. Então também tenho que dividir por 6 fatorial, certo? Por 6 fatorial. Então o resultado aqui da letra D é 12 fatorial sobre 6 fatorial vezes 2 fatorial elevado à sexta. Só para indicar aqui, ó, esse denominador aqui era o quê? Era 2 fatorial vezes 6 fatorial ao quadrado. Já esse aqui era 3 fatorial vezes 4 fatorial ao cubo. Ou seja, o expoente que ficou aqui é o mesmo número que está nesse fatorial da frente. O expoente que ficou aqui é o mesmo que está no fatorial da frente. O expoente que ficou aqui é o mesmo que está no fatorial da frente. Então, todas as respostas aqui da letra A, da letra B e da letra D estão coerentes. Para terminar, vamos para a letra E. Para a letra E, eu estou meio que misturando o que a gente fez nas outras letras, né? Por quê? Porque eu tenho um grupo de tamanho 4, desculpa, eu tenho dois de tamanho 4 e tenho dois de tamanho 2. Então, eu tenho o seguinte. Então, digamos que eu tenho aqui ó, 1, 2, 3, 4. O primeiro grupo de tamanho 4, certo? Vamos chamar assim 4.1. 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o segundo grupo de tamanho 4. Vamos chamar ele assim, 4.2. Aí um grupo de tamanho 2. Esse aqui vai ser o grupo 2.1. E outro grupo de tamanho 2. Vamos chamar de grupo 2.2. Como que fica agora? Repetindo a ideia das letras passadas. No numerador, 12 fatorial. Nos denominadores, aqui eu tenho que descontar as ordens, né? Então eu tenho que permutar, tenho que dividir pela permutação das pessoas desse grupo aqui. Então eu divido por 4 fatorial aqui, aqui mesma coisa, aqui agora por 2 fatorial e aqui também. Só que agora eu também tenho grupos de mesmo tamanho. Então, se eu mudar a posição desses dois aqui, ou se eu permutar esses dois grupos, eu posso estar repetindo casos. Aqui também, certo? Então, só que eu só preciso permutar por coisas que tenham mesmo tamanho. Repara que aqui, ó, que eu tinha grupos de tamanhos diferentes, eu não precisei colocar mais nenhuma outra permutação aqui embaixo. Não precisei acrescentar essa aqui, ou essa aqui que eu acrescentei nos outros casos. Eu só preciso fazer isso com grupos de mesmo comprimento. Tá certo? Então, eu também tenho que dividir por 2 fatorial. Por quê? É para descontar a ordem entre os grupos de tamanho 4. E tenho que dividir por 2 fatorial de novo. Por quê? Para descontar a ordem entre os grupos de tamanho 2. Então, por que que eu dividi por 4 fatorial aqui? Para descontar a ordem dos integrantes desse grupo. Mesma coisa aqui, que são duas pessoas no grupo agora. Mesma coisa com esse 2 fatorial aqui. Por que que eu dividi por esse 2 fatorial aqui? Para descontar a ordem entre os grupos de tamanho 4. E por que que eu dividi por esse 2 fatorial verde aqui? Para descontar a ordem entre os grupos de tamanho 2. Eu preciso descontar a ordem entre um grupo de tamanho 4 e um grupo de tamanho 2? Não, porque como a gente viu na letra C, entre grupos de tamanhos diferentes, eu não preciso levar essa análise em consideração. Só entre grupos de mesmo tamanho, como foi nas letras A, B e D. Portanto, qual é a resposta da letra E? 12 fatorial no numerador. No denominador vai ter o quê? Deixa eu ajeitar essa minha fração aqui. No numerador, o que é que eu vou ter? Bem, eu tenho 2 fatorial daqui, 2 fatorial daqui. 4 fatorial, 4 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Então, juntando tudo, ficou 4 fatorial ao quadrado vezes 2 fatorial elevado a quanto? A 1, a 2, a 3, a 4. Então, a resposta que ficou foi essa.
certo? Não vou fazer a conta, mas se você quiser, coloca aí em alguma calculadora ou então sai simplificando o que puder para ver o que é que fica no final, certo? Então, pessoal, essa é mais uma questão um pouco complicada de análise combinatória. Nós vamos depois ver como resolver esse mesmo exemplo usando outro assunto, que é o nosso assunto seguinte, que são as combinações simples, certo? Então, muda um pouquinho, mas é ainda a mesma ideia. Tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida aí sobre esse exercício, coloca aqui nos comentários que a gente responde, tá bom? Então, um abraço a todos e até a nossa próxima aula.